sua Bíblia em Neemias, capítulo 5, versos 14 a 19, é o texto da nossa reflexão aqui. Eu quero te convidar a ficar de pé para ler com toda atenção, não vai estar projetado ali, eu quero que você abra a sua Bíblia mesmo, que você leia, e eu quero refletir um pouco com você, nesta noite aqui em Neemias 5, versos 14 a 19. Acha lá, Neemias. Vai ter panorama bíblico aí, né? É importante para nos ajudar também a achar textos bíblicos, né? Mas para te ajudar, você vai lá em Salmo, vai voltando para trás assim. Jó, você vai voltando, você vai chegar em Neemias, né? Achou lá? Neemias 5, 14 a 19. Diz assim: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu não sei se você tem familiaridade com o livro de Neemias, mas o livro de Neemias, especialmente esse texto aqui, nos dá uma riqueza de princípios éticos, não é? Nós passamos um período agora recente, né, de transição de governança no nosso país, e se fala muito de ética, falta de ética. E aqui nós temos um texto político, não é? Porque é um governador. É o testemunho de um governador. E ele está falando da sua ética. O livro de Neemias é uma espécie de diário pessoal, né? Se você lê o livro, você percebe que ele está escrevendo. É como se fosse alguém escrevendo sobre si mesmo, as suas histórias, suas experiências. E Neemias fala um pouco de si. Neemias, na verdade, ele é um cativo, não é? Que foi levado naquela época dos cativeiros da Babilônia, depois o cativeiro persa, e aí ele está na Pérsia, onde hoje é o Irã. Se olhar no mapa, assim, né, Israel está aqui, o Irã está para lá, né, o chamado Oriente Médio. E lá naquela região que hoje é Irã, tinha uma cidadela chamada Suzã. Suzã, o que se sabe, era a residência de inverno dos reis persas. E diz que ele está lá, o livro começa lá, na cidadela de Suzã. Ele está lá e ele serve como copeiro do rei Artaxerxes, é isso que ele faz. E aí então diz que, servindo como copeiro, vem um dos irmãos dele, judeus, e conta para ele que está muito triste, porque lá em Jerusalém, que era distante da Jerusalém de Suzã, a cidade está destruída, os muros foram destruídos, aquela arquitetura, aquela fé, né, aquelas coisas que lembravam o povo de Deus no passado, já não existem mais. E eles compartilham isto com o Neemias, e o Neemias se sente comovido com isso, piedoso como ele era, ele se põe a orar por isso. E começa a colocar diante de Deus: Deus, eu queria voltar, e eu queria ajudar o meu povo lá, queria reconstruir a cidade de Jerusalém. E num dado momento, eu vou encurtar a história aqui, depois você lê em casa, né? Mas ele vai acabar assim, fazendo o rei perceber que ele está triste. E o rei vai dizer: por que você está triste? Então ele conta para o rei, e o rei o autoriza a ir
isso dá um intervalo entre a notícia recebida até a viagem dele de volta para Jerusalém, dá mais ou menos 4 meses. E ele volta, não como copeiro do rei, mas ele recebe uma autorização de Artaxerxes para ser o governador da Judéia. Por isso que aqui ele se diz governador. É o testemunho dele de 12 anos, que ele foi governador, período em que ele reconstruiu os muros de Jerusalém, e ajudou a reconstruir aquela cidade, com a ajuda do Esdras, que é um outro livro também. Eu fico pensando assim, que bom vai ser, se depois de nós servirmos a Deus nessa terra aqui, a gente puder, sei lá, ou escrever no nosso diário, ou a gente poder testemunhar o que Neemias testemunha aqui, fazer as mesmas afirmações que ele fez. A experiência dele fornece para nós excelentes contornos para o nosso caráter cristão. Por isso que está esse tema aqui. Eu queria falar sobre isso nessa noite, né? Essa grandeza de caráter que nós precisamos ter ou resgatar. E Neemias, com seu testemunho, nos dá esses contornos para esse caráter, que deveria ser encontrado em nós. A forma como ele relata suas decisões, os seus valores, suas prioridades, suas preocupações, os seus desconfortos, revelam grandeza de caráter. Quando você olha para Neemias era um sujeito de um caráter grande. Que ética, que postura que esse homem tinha, né? Um homem valioso, de valor. Vale a pena dizer que pessoas assim são pessoas que possuem uma personalidade bem definida. É gente que tem um comportamento bem delineado, sabe o que está fazendo. Não preciso dizer que gente assim tem vida bem sucedida, porque é uma vida firmada em princípios éticos. Pessoas refinadas, que têm uma grandeza de caráter. Então eu queria pensar um pouco nesses traços que Neemias tem, né? Quais são esses traços? Funcionou lá. Quais são esses traços, né? Quais sinais revelam essa grandeza de caráter que Neemias tinha? Eu queria que você pensasse assim, se você tem, se não tem, precisa ter, né? Precisa buscar essas qualidades, esses traços que o Neemias esboça aqui. Primeiro traço, ou primeiro sinal, é a responsabilidade. Alguém já te chamou de responsável? Você é uma pessoa responsável ou irresponsável? Tem senso de dever? Aquela pessoa que nunca abusa dos seus direitos. Olha o testemunho de Neemias. Ele diz: desde o dia que eu fui nomeado governador na terra de Judá, 12 anos, ele diz, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Presta atenção no que eu vou dizer. Era um direito. Ele podia comer o pão devido ao governador. Era um direito que ele tinha. Mas ele diz: eu decidi não comer. Eu não decidi pegar o salário, o que era justo para um governador, que um governador fazia sempre. Eu não fiz. Por uma questão de responsabilidade. Versículo 18 também ele vai dizer que ele hospedava pessoas na casa dele, mas diz que ele preparava muita coisa, isso dava um gasto enorme, mas ele termina o verso 18 dizendo assim: nem por isso eu exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. A responsabilidade de Neemias impressiona. A maneira como ele tinha um senso de dever impressiona.
Isso é grandeza de caráter. Ele afirma que ele poderia ter usufruído mais dos seus direitos como governador, mas ele não fez. Isso tem a ver com aquela conclusão que se chega. Eu até posso, mas não faço, né? Eu até posso, mas eu não vou fazer. Quando nós pensamos no nosso contexto de Brasil, existem caminhos que você pode seguir, mas você prefere não fazer. Isso é responsabilidade, isso é fineza de caráter, não é? A lei brasileira, por exemplo, o empresário, ela oferece um monte de caminhos. Nem todos são de fato legais, mas são chamados assim, dá para fazer. O contador diz assim, olha, dá para fazer, faz assim, não vai dar nada não. Mas a responsabilidade de alguém que tem grandeza de caráter vai dizer assim, eu até poderia, mas eu não faço. Eu não faço. Eu prefiro não fazer. Isso tem a ver com a ética defendida pelo apóstolo Paulo, né? Paulo, em 1 Coríntios 10, 23 e 24, ele diz, tudo é permitido. Algumas versões diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Senso de dever é quando você pensa nos outros. E no caso aqui do testemunho de Neemias, ele vai dizer assim, olha, eu não fiz isso porque eu percebi que a servidão do povo é muito grande. Não é justo, não é correto. Eu seria irresponsável se eu ficasse no meu palácio como governador, usufruindo do melhor, e ver o povo servindo lá, sofrendo. Eu posso, a lei me garante, eu posso. Mas ele diz, eu não fiz. Isto é grandeza de caráter. Alguém que tem responsabilidade. Que sabe olhar para os outros e olhar para o universo de direitos que se tem e dizer assim, eu tenho até direito de fazer isso, mas eu não faço. Eu prefiro não fazer. Eu prefiro não usufruir disso. Se os cristãos mantivessem o seu senso de dever acima da vontade que o cristão tem de fazer valer os seus direitos, nós seríamos crentes com um testemunho muito mais impactante, não é? Mas nós não somos assim. Nós somos pessoas que sabemos quais são os nossos direitos e nós exigimos esses direitos. Se tem uma geração exigente, é essa geração. Nossa, como nós somos exigentes, não é? Hoje nós exigimos demais, de tudo, de todos, de Deus. Exige. Antigamente não tinha nada nas igrejas, não tinha nada. Era um templo simples. Eu lembro da igreja que eu fui lá em Mococa, na Igreja Evangélica Congregacional. Nós tínhamos um templo, um calor infernal, a igreja lotada. E lá atrás tinha um ventilador daqueles de açougue, sabe? E o pastor Eduardo, que era o meu pastor, ele tinha uma neura, ele dizia assim, ó, irmãos, precisa desligar esse ventilador, senão eu não consigo pregar. Ficava com raiva dele. Mas nós ficávamos ali ouvindo aquele sermão até o final. Ninguém estava preocupado assim com os nossos direitos, eu tenho direito de estar mais fresquinho. Hoje em dia a gente quer ar-condicionado, a gente se tornou exigente, não é? A igreja tem que ter. Termina o culto, às vezes a pessoa vem e fala, pastor, olha, o som hoje estava, né? Tinha exigente demais, né? Esqueceu de acender uma luz, eu não sei quem é que cuida disso aqui na igreja, fica exigindo as coisas, não é? A gente é assim, nos tornamos pessoas extremamente exigentes, nós queremos nossos direitos. Agora, entenda, note, Neemias era exigente consigo mesmo, assim que ele era exigente. Ele não está falando de ninguém, está falando dele. Ele diz, eu podia ter comido pão devido ao governador, pegado o salário, esbanjado, ele diz, mas eu decidi não fazer. Tinha um histórico de pessoas que faziam. Governadores anteriores, eles faziam, mas eu decidi não fazer. Eu podia exigir direitos, eu podia brigar por eles,
Mas ele diz: eu fui exigente comigo mesmo. Queria que você pensasse um pouco nisso nessa noite aqui. Você é responsável? Que a nossa tendência é exigir responsabilidade de todo mundo tem que ser responsável. Gente irresponsável, pastor irresponsável, não é? O patrão é irresponsável, o colega de trabalho é irresponsável, o colega da escola é irresponsável. Mas e você? Você é exigente com você mesmo. Isso tem a ver com grandeza de caráter. Quando nós entendemos que temos direitos, mas não os exigimos. Nós preferimos ser tomados pelo senso do dever, responsabilidade. Esse é um sinal, é um traço de um caráter refinado, né? Outro sinal que nós temos aqui no texto é a humanidade. O que é humanidade, né? Se porta como humano, de verdade. Aquela pessoa que nunca trata os seus semelhantes com injustiça. Olhe para o texto. O verso 15 diz: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os moços dos governadores anteriores dominavam sobre o povo. Aí Neemias diz a sua postura: porém, eu assim não fiz. Por quê? Por causa do temor de Deus. Neemias estava dizendo: há um temor de Deus dentro de mim, que me ajuda a ser mais humano, que me ajuda a tratar as pessoas com maior humanidade. Temor de Deus é a consciência da presença de Deus em todo lugar. É isso, né? A pessoa teme. Eu não vou tratar pessoas com injustiça. E Neemias demonstra essa qualidade. Ele é extremamente humano. O verso 18 também, ele vai afirmar que esse temor que ele tinha a Deus o fazia notar que a servidão do povo era grande. Não posso. Eu preciso ser mais humano. Eu não posso oprimir essas pessoas. Não sei se o quanto você lê a Bíblia, e quanto você lê a Bíblia com atenção, não é? Que eu ainda acho que nós ainda lemos a Bíblia de uma forma muito mística, muito mágica, não é? A gente não quer entender a Bíblia. Nós queremos simplesmente assim, abrir de manhã, botar o dedo em algum lugar e dizer: que palavra, né? É assim que a gente gosta de ler a Bíblia, né? Botar no Facebook, né? Aquele versículo assim que o que o Senhor está falando hoje. Isso é coisa boa também, porque se Deus der uma paulada também, você já vira a página, né? Não é isso que Deus quer falar, né? O dedinho vai em outro lugar. Mas a gente lê a Bíblia muito assim. Nós não lemos a Bíblia para conhecimento, para entender de fato. Se a gente lesse, você iria perceber que Deus está sempre observando o modo como nós tratamos pessoas. Já reparou isso? Deus está sempre de olho. Como é que você trata as pessoas? O livro dos Salmos, por exemplo, o livro de Provérbios, que a gente gosta de ler, porque é fácil, né? Você ler e entender. São livros que têm essa preocupação com o tratamento, mostrando que Deus é um Deus de justiça, e Deus não gosta quando a gente trata o outro com injustiça. Vou citar alguns exemplos aqui, né? O Salmo 5, versículo 4, por exemplo, diz assim: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Deus não tem prazer na injustiça. Quando a gente ensina para a criança, né? Deus não gosta quando você age com injustiça com alguém. Deus quer que você seja humano, tenha um pouco mais de humanidade no trato das pessoas. O Provérbio 14:31 diz assim: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ama ao necessitado, trata com bondade, honra a Deus. Que interessante. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem é o necessitado trata com bondade, está honrando a Deus. Deus está de olho.
Como é que você trata as pessoas? Nós somos pouco humanos, às vezes, no trato com as pessoas. O provérbio 30, versículo 17 diz: os olhos de quem zomba do pai, você tem pai? Os olhos de quem zomba do pai, e zombando, nega obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale, e serão devorados pelos filhotes do abutre. Preocupação de Deus com quem trata pai e mãe com injustiça, né? Isso é comum no nosso meio. Isso é pedido de oração muitas vezes, né? Ora para o meu pai, não suporto mais o meu pai. Meu pai é uma pessoa difícil. Mas será que você não trata seu pai com injustiça? Não trata sua mãe com injustiça? O apóstolo Paulo, ele orienta os pais também a tratarem seus filhos de forma justa, não é? Para aprender a lidar com o filho de uma forma justa. Criar na demonstração de disciplina do Senhor. Ele também orienta os patrões, ou naquela época os senhores de escravos, a tratar os escravos com justiça. Ele orienta também os servos, os escravos, que aplicar para hoje os subordinados, né, os empregados, a tratar os patrões com justiça. E lá em Colossenses 3, 23 a 25, depois que Paulo dá essas orientações, ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Paulo vai dizer: é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Percebe? Deus quer que sejamos humanos. Quando você trata alguém com injustiça, isso volta para você. Deus está de olho nisso. Como é que você trata as pessoas? Tem grandeza de caráter quem é humano. Quem trata pessoas com humanidade. Quem é capaz de ver um velhinho ir lá e dar um abraço, não é? Cuidar bem, de ver uma criança, se agachar no nível dela, conversar com ela. Isso é grandeza de caráter. Então você vê alguém na rua que está pedindo alguma coisa, você parar e dar atenção. Você vê uma pessoa que é muito mais pobre que você, mas ainda assim dá uma atenção para ela, ajudá-la. Isso é tratar pessoas com justiça. Nós não pensamos nisso, que isso tem a ver com caráter. Para nós, caráter tem a ver com outras coisas, não é? Mas Deus está de olho nessas coisas. Se nós somos, de fato, humanos. Isso tudo está em harmonia com o que Jesus ensinava, né? Lá em Lucas 6, 29 a 31, Jesus está orientando. Ele diz: ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Essa é a medida. Como é que eu gostaria de ser tratado? Trata a pessoa. Isso é humanidade, né? Seja humano. Quer possuir um caráter mais nobre, desenvolva a humanidade na sua vida. Preste atenção. Se você está olhando para quem está ao seu redor, se você trata justamente as pessoas, porque às vezes é injusto. A maneira como você trata a sua mulher é injusto. A maneira como você trata seu marido é injusto. Você não deveria fazer assim. A maneira como você lida com seus filhos não é justo. Você poderia tratar muito melhor. Você deixa de ser humano. Você esquece quem você já foi, da onde você veio, né? Maneira de tratar a pessoa que chega na igreja, às vezes é desumano. Você quer exigir da pessoa uma santidade que nem você tem. Um jeito de se portar que você também não tinha quando você chegou na igreja. Você teve que aprender, teve que ser exortado. E você não tem paciência com o outro.
Porque você não é humano. E se você for humano, isso tem a ver com grandeza de caráter. E em último lugar, a gente percebe, quando a gente olha para esse texto de Neemias, que outro sinal dessa grandeza de caráter de Neemias é o que a gente chama de cumplicidade. Tem cumplicidade aquela pessoa que está envolvida e não se nega a dar o seu melhor, né? É diferente da pessoa espectadora. Quando a gente fala de cúmplice, é uma linguagem criminal, não é? Quando diz assim, a pessoa foi apanhada cometendo um crime, mas tinha um cúmplice. Quem que é o cúmplice? É o que estava junto com ele, é o que facilitou, é o que dirigiu o carro, é cúmplice. Então cumplicidade é quando você está presente, está junto, está envolvido. Versos 16 e 17, olha o testemunho de Neemias, ele diz, antes, ao invés de tratar os outros com injustiça, ao invés de abusar dos meus direitos, ele diz, antes também, na obra deste muro, eu fiz reparação, ele diz. Eu estava lá, pegando pedra, né, ajudando, eu estava lá, tapando buraco, estava envolvido. E terra nenhuma compramos, porque muitos governadores aproveitavam. Já que estou governando, ganhando um pouquinho mais, vou comprar terra. Eu não comprei terra nenhuma, eu estava concentrado em ajudar esse pessoal a reconstruir esse muro. Ele diz que também 150 homens dos judeus, dos magistrados, os que vinham a nós, dentre agentes que estavam ao nosso redor, que vinham para ajudar, passar um período, espécie de mutirão, sabe? Que as pessoas vêm, fica um período e vai embora. Ele diz assim, eram meus hóspedes. Quem dava comida? Quem dava hospedagem? Neemias está dizendo, eu fazia isso, porque eu sou um cúmplice. Eu não fui para lá para ser o governador e dizer assim, gente, olha, vocês trabalham aí, eu quero dar prazo para vocês, eu dou material para vocês, e ai de quem não cumprir os prazos. Não. Neemias está dizendo, eu estava envolvido nisso, né? Ele está recontando a história, dizendo como que ele se envolveu, como que ele se doou para aquilo lá, como que os auxiliares dele, os mais próximos, os moços chamados aí, cooperaram naquela obra. Uma demonstração de que tudo que se possuía ali estava a serviço de Deus, daquela obra. E Neemias diz, olha, eu me doei, eu me entreguei para aquilo, eu cheguei à hospedagem da minha casa. Imagina, governador, hospedagem na casa dele, né? Isso é coisa para os outros. Ele diz, não, eu me envolvi, eu estava presente ali, eu era cúmplice, estava junto. Pode olhar no Facebook, nas fotos, eu saio lá, né? Se tivesse na época, não tem, né? Não tinha. Mas ele estava presente. Isso faz a grandeza do caráter de Neemias brilhar diante dos nossos olhos, né? Que homem, foi copeiro do rei da Pérsia, chegou a ser governador. O que você faria? O que eu faria? Fico pensando, né? O quê? Agora que eu consegui subir na vida, né? Não sujo minhas mãos mais, né? Mas não, ele tem uma grandeza de caráter, ele está envolvido. Ele é cúmplice naquilo. Ele está cooperando, ele está fazendo. Ele não se coloca como espectador apenas. Quem é você? Deus está à procura de homens e mulheres que estão dispostos a darem o seu melhor. O melhor. Gente cúmplice, gente envolvida, né? Gente que vai fazer a obra de Deus acontecer de fato. Existe um autor chamado Charles Polcon, que ele escreve, seja o que for, por impossível que pareça, seja qual for o obstáculo que se interponha entre você e ele, se for nobre, se for coerente com o reino de Deus, você deve desejá-lo ardentemente e se esforçar para alcançar isso. Você deve se empenhar. Se você vê uma coisa e você diz, olha, isso é nobre,
isso está em harmonia com o reino de Deus, com os propósitos de Deus, você deveria desejar isto ardentemente, mas deveria também se esforçar para alcançar isso, se envolver, se tornar um cúmplice. Jesus nos deixou um exemplo disso, quando ele diz: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para servir. Nós podemos servir, cúmplices numa obra. Em tempo recente agora tem um pastor, não vou citar o nome dele aqui porque vocês gravam sempre, eu sei, né, onde eu vou eles gravam as coisas, depois vai que alguém desvirtua o que eu falei, mas é pastor de uma igreja, eu não sei, a igreja deve ter hoje 2.500 membros mais ou menos. E agora, num tempo recente, a igreja, no Facebook da igreja, fez uma homenagem porque era aniversário dele. E aí escreve um texto lá falando sobre o pastor e dando as características desse pastor que está há muitos anos lá. E aí eles postam algumas fotos do pastor. Dentre as fotos está o pastor sentado na câmera, cobrindo escala de um câmera da igreja que faltou, para que o culto fosse transmitido ao vivo, como aquela igreja tem costume, né? Eu fiquei olhando aqui e pensei, puxa, eu amo aquele pastor, ele é um amigo assim muito querido, ele merece estar onde ele está, né? Porque ele é um servo, ele é cúmplice, ele está envolvido naquilo, ele ama aquilo. Então ele não vai ficar brigando, não é o perfil dele. O câmera faltou, vai ficar brigando, exortando a igreja agora, né? Fazendo uma campanha para outro câmera. Ele sentou lá e ficou operando a câmera, né? Num culto que provavelmente ele não ia pregar, né? Mas ele estava servindo, não tem problema nenhum. É uma igreja gigante, é uma equipe enorme de pastores. Eu estou falando do pastor principal. Ele é o titular da igreja. E ele fez isso, ele sentou lá. Tem a foto, né? E tem uma legenda dizendo assim, ó, até cobrir escala de irmãos que faltam, esse pastor faz, né? Nós precisamos aprender a ter grandeza de caráter. Nós precisamos assumir esses compromissos. Seja pessoa responsável. Nunca abuse dos seus direitos. Pare de ficar reclamando, de ficar exigindo. Não faça isso. Isso revela um caráter muito pequeno, né? Uma personalidade muito deficiente, que vê defeito em tudo. Pelo contrário, seja mais humano. Trate as pessoas com justiça. Tenta observar quem está à sua volta. Tenta se perceber quem você é. E ofereça às pessoas um tratamento como aquele que você gostaria de ser tratado. Seja cúmplice. Nunca se negue a cooperar. Antes de indicar alguém, se indique, né? Se envolva, faça. Imita o Neemias, era governador, mas ele estava envolvido na reparação dos muros. Talvez quem chegasse ali dizendo, quem que é o governador dessa Judéia aqui? Aquele lá. Sujo de terra. Totalmente uma roupa simples. Mas está lá, envolvido, fazendo coisas, porque acreditava naquele projeto. Ele era cúmplice. Ele diz, 12 anos eu fiz assim. Eu acho que quando a gente faz isto, a gente pode orar como ele ora no versículo 19. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. É um diário, lembra? Por isso que ele está dizendo, Senhor, lembra de mim. O Senhor sabe o que eu fiz pelo teu povo. O quanto eu fui responsável, o quanto eu fui humano, o quanto eu fui cúmplice. Nunca abusei dos meus direitos. Cumpri meu dever. Cuidei das pessoas. Ajudei as pessoas no trabalho que elas tinham que realizar. Ainda que não fosse meu trabalho, mas eu ajudei. Isso é grandeza de caráter.
Aí você ora assim: Deus, lembra de mim, que o Senhor sabe o que eu fiz pelo povo. Com certeza Deus honrou Neemias, honrará você, se você buscar esse caráter grande, essa fineza de caráter. Que você saia daqui pensando nisso, não como uma coisa para se contemplar, né? Mas como algo assim que nesta semana eu quero voltar a olhar para isso. Nesta semana eu quero trabalhar em alguma dessas coisas. Eu quero testar se eu realmente tenho um caráter grande. E às vezes que você for tentado a exigir um direito, pensa no Neemias. Não é hora para isso, né? Eu sou um crente chamado por Deus para servir. Eu não exijo o meu direito. Quando você for tentado a desprezar alguém, pense: Deus está de olho na maneira como eu estou tratando as pessoas ao meu redor. A hora que você for tentado a sair fora, sabe? Estão fazendo, ainda bem, nem preciso me envolver. Pense: eu preciso ser cúmplice naquilo que estão fazendo para o reino de Deus, para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu sempre deixo aqui esses contatos, você pode seguir. Sempre tem vídeos no YouTube, você pode assistir. Se for gravado aqui, vai estar lá até semana que vem, né? Feche seus olhos, vamos orar. Queria que você pensasse um pouco na sua vida, na sua experiência. Talvez você não seja o governador, mas você tem as mesmas responsabilidades. Ore ao Senhor neste momento, dizendo: Deus, me ajuda a ser uma pessoa mais responsável, mais humana, mais cúmplice, mais envolvida nas coisas do Senhor. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor usa experiências de homens do passado para tocar o nosso coração, para nos encorajar, para nos instruir. Ó Deus, queremos ter um caráter tão lapidado, uma personalidade tão bem definida, uma vida tão bem sucedida como foi a de Neemias. E para isso, ó Deus, nós queremos que esses sinais que apareceram na vida dele também apareçam na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a revermos o senso de responsabilidade que cada um de nós tem. Abençoa, Deus, para que sejamos mais humanos no trato com as pessoas. Nos ajuda, ó Deus, a percebermos que nós precisamos nos envolver mais, ser mais cúmplices na Tua obra, para o louvor do Teu nome. É a oração que faço, em nome e por amor a Jesus. Amém e amém, Senhor.